Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha, hoje com um tema muito legal para você, um tema no dia a dia, para você ver como é que você está se sentindo. E é um tema que é uma pergunta. Você sente angústia? E essa pergunta nos faz precisar explicar no primeiro momento o que é angústia. Então, o que é angústia? Angústia é uma espécie, vamos fazer um paralelo para ficar bem simples a gente perceber o que é. É como se fosse uma dor na alma. É aquele mal-estar interno que te oprime, muitas vezes traz até uma sensação ruim no peito, ou em outras regiões do corpo, mas muitas vezes no peito. Então você se sente mal, você sente aquela coisa ruim dentro de você. E então é como se fosse uma dor na alma. E algumas pessoas podem perguntar, como assim? Dor é no corpo, né? Claro, sim, a dor é física. Mas é como se fosse uma dor na alma. Então, te dá um aperto, você se sente mal por várias questões na sua vida. Então, às vezes, essa angústia, ela vem de uma angústia existencial. E agora eu vou explicar o que é angústia existencial. Isso foi muito estudado por alguns filósofos, por alguns psicoterapeutas. Um desses psicoterapeutas foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi professor tanto do meu pai quanto da minha mãe. Viktor Frankl foi um logoterapeuta, um terapeuta existencialista, né? Ele fez a análise existencial e realmente a psicoterapia dele era para trazer um sentido na vida. E ele foi professor do meu pai estudou com ele quando ele veio por uma viagem aqui na PUC de São Paulo, e ele reencontrou o Viktor Frankl lá em Viena, fez um estágio em Viena com o Viktor Frankl, e minha mãe foi aluna do Viktor Frankl, né? Porque esse autor, Viktor Frankl, é um autor que marcou muito as nossas vidas. Por quê? Como já disse, foi professor do meu pai e da minha mãe. E a minha mãe, a neuropsiquiatra Waltraud Zellner Kepp, falecida no ano de 2005, ela passou a Segunda Guerra Mundial lá em Viena. E ela trabalhava nesses locais de Cruz Vermelha. Então ela era enfermeira na Cruz Vermelha. E ela contava histórias para gente da guerra, né? Porque ela dizia assim, olha, vocês não imaginam o que é uma guerra, né? Vocês no Brasil não tiveram nenhuma experiência semelhante, né? Então ela contava, né? Então uma vez ela contou que ela estava na Cruz Vermelha atendendo algumas pessoas. De repente ela saiu de um local e caiu uma bomba naquele local, aquela pessoa que ela tinha acabado de atender, ela veio explodir. Você sabe o que é ver uma cena como essa? É duro, é muito difícil, né? Então, então ela relatava tudo isso, né? E na mesma guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Viktor Frankl, ele era um médico de origem judaica. E ele poderia ter viajado, porque tinha posses e tudo mais. Mas ele se solidarizou com os outros judeus e ficou lá em Viena. E foi para um campo de concentração. E nesse campo de concentração, realmente passou por todos os horrores, né, do nazismo, dos campos de concentração. E quando ele estava lá, ele procurou ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas no quê? Em buscar um sentido na vida. Então, aquelas pessoas que estavam lá, quase morrendo, né? Ele até dizia o seguinte, que quando a pessoa perdia o brilho no olhar, ele ia acudir essa pessoa.
Então ele ia conversar com essa pessoa, porque ele sabia que ela iria morrer, porque era muito fácil num campo de concentração a pessoa morrer. Era só correr, né, na direção da cerca, a pessoa morria, atiravam nela. Ou então ir em direção a uma cerca eletrificada, coisas desse tipo, né? E a pessoa morria facilmente, né? O difícil era sobreviver lá, né? Então a morte era muito comum. E então ele, quando percebia que a pessoa perdia o brilho no olhar, ele conversava com ela para tentar ver com ela se ela encontrava um sentido na vida. Porque às vezes a vida parece que não tem mais sentido, não é? Será que a vida é para isso mesmo? Será que a gente nasceu para comer, transar e morrer? Mais uma coisa, comer, transar, dormir e morrer, é isso. 80 anos de vida você viveu para isso. Então, se for para isso, não tem sentido, né? E é aí que ele fez uma psicoterapia do sentido da vida, ou logoterapia. E atendeu muitas pessoas suicidas, pessoas que tinham tendência suicida, inclusive num hospital em Viena, quando ele saiu do campo de concentração. E nesse período que ele estava em Viena, ele escreveu um livro maravilhoso. Tem alguns livros que eu vim agora de um congresso lá do Rio Grande do Sul e falei justamente sobre o sentido da vida no congresso, em Santa Maria. Um abração para o pessoal lá do Sindicato dos Psicanalistas do Rio Grande do Sul, para o Salésio, né? E para todos os demais. E para Carla e para todos os demais, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, né? Nesse congresso eu falei justamente da importância da gente buscar um sentido na vida, justamente para superar essa angústia, esse mal-estar que a gente vive, que às vezes dá uma sensação parecida com dor, é uma espécie de dor da alma. E aí, na sequência, eu vou falar o que fazer com essa dor da alma, com essa angústia que pode bater na porta de cada um de nós. Antes, eu quero dar uma dica para você. Você que gostaria de fazer uma psicoterapia, você que quer fazer uma psicoterapia e precisa trabalhar com questões como depressão, a própria angústia, mal-estar, ansiedade, questões do cotidiano ou às vezes um transtorno um pouco mais grave, você pode nos procurar. Eu tenho cursos, vivências, consultas e várias atividades. E aí você pode me procurar e prefira o WhatsApp, pelo WhatsApp no 996842357. 996842357. E aí trabalhar com psicoterapia. E quero aproveitar e dar uma outra dica, né? Uma dica que de tempos em tempos eu volto a te falar. Que é o seguinte, eu escrevi um livro chamado A Origem da Terra. É um livro que é uma pesquisa de muitos anos. Eu fiz a primeira edição quando eu tinha 25 anos de idade, né? E depois de vários anos eu fiz uma segunda edição totalmente modificada, ampliada, etc. E eu conto um passado da Terra que nenhum outro livro conta. E daí o subtítulo, A História que Nunca Foi Contada. E nesse livro eu procuro demonstrar o que realmente aconteceu no passado da Terra. E foi uma pesquisa muito difícil, porque eu tive que tatear no escuro, atrás de informações de uma ciência avançada e atrás de informações de textos antigos. E aí eu fui remontando o que provavelmente aconteceu no passado da Terra, com Atlântida, cataclismos, Lemúria. Então, um passado bem diferente do que é ensinado para a gente nas aulas de história. Claro, as aulas de história pegam um determinado período. O que o Darwin fala, aconteceu algo semelhante num determinado período, que eu até descrevo lá no livro, mas o importante foram outros fatos, outros acontecimentos. Então é um livro muito interessante, né? Eu já lancei aqui no Brasil pela Madras, então se você está interessado, você pode procurar em várias livrarias e aí você procura pelo livro Origem da Terra, a história que nunca foi contada, e você vai comprar com o meu
nome completo, Marc André da Rocha Kepler, M-A-R-C André da Rocha Kepler, e pela editora Madras. Então, A Origem da Terra, tá bom? Então, uma dica aí de leitura. Eu sei que vocês, ouvintes da Mundial, gostam de ler, né? Gostam de receber várias informações. Tá aí, eu conversei com o Jean, né? Vai ter de volta os programas gravados do Gasparetto. Olha que coisa legal, né? Então, você que é ouvinte da Mundial, você gosta de se informar e você gosta de estudos profundos. E aí que fica essa dica para você. Qualquer livraria, peça A Origem da Terra. Meu nome é Marc André da Rocha Kepler, ok? Pela editora Madras. Bom, vamos voltar ao nosso tema. Então, o tema é: você sente angústia? E aí eu estava dizendo que eu fui agora num congresso, agora em Santa Maria, um congresso de psicanálise, promovido pelo Sindicato dos Psicanalistas do Rio Grande do Sul, do meu grande amigo psicanalista Salésio, né, e da sua esposa Carla, que fizeram apresentações excelentes, e eu apresentei uma palestra sobre, aliás, uma conferência, né, plenária, né, sobre o sentido da vida. Então é o seguinte, então nessa linha da angústia, o que a gente precisa? Existe uma angústia que é chamada de angústia existencial. O que é essa angústia existencial? Quando a gente percebe que a vida, do jeito que a gente vive, não faz sentido. Ué, mas eu vivo para comer? Eu vivo para transar de vez em quando? Eu vivo para dormir? Eu vivo para quê? Né? Então, aí é que a pessoa pode descobrir um sentido maior na vida. E esse sentido maior na vida, alguns filósofos pensaram sobre o sentido maior da vida. Se nós formos para Jean-Paul Sartre, que escreveu O Ser e o Nada, o Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que você vai precisar construir um sentido, que a vida não lhe apresenta um sentido pré-existente, você vai construir. Então, alguns filósofos existencialistas foram por este caminho. Agora, o Viktor Frankl e outros que aceitavam uma espiritualidade, aceitavam o lado transcendente, o lado mais amplo do nosso ser, que é o espírito, eles entendiam que a vida tem um sentido pré-existente e que nós precisamos descobri-lo. Então a vida, ela tem um sentido maior. Às vezes não parece que tem. Às vezes parece muito rasa, muito superficial, uma experiência rápida, sem sentido nenhum. Mas tem. Então ela tem um sentido quando você descobre coisas maiores. Por exemplo, o verdadeiro sentimento de amor, né? A verdade, a busca da verdade, a busca da libertação humana, né, de condições muito limitadas que a gente vive. Então, todos esses processos mais amplos vão dar um sentido diferente na vida. Então, quando você estuda, faz curso e busca esses sentidos, é claro que você vai encontrar esses sentidos maiores na vida. E o meu trabalho, né, o trabalho da transpsicanálise, é muito voltado também para isso, para que você encontre um sentido maior na vida. E aí a vida fica completamente diferente. Porque é o seguinte, se você está entusiasmado, olha que interessante essa palavra. Entusiasmado tem no meio Theos, que é Deus. Sabe o que significa entusiasmo? É ter Deus dentro de si. Olha que beleza. Então, quando você tem Deus dentro de si, quando você vive a divindade no seu cotidiano, você tem entusiasmo e você quer viver a vida mais intensamente. Então, entusiasmo pelo quê? Pelo que realmente faz sentido. Então, faz sentido eu ajudar as pessoas? Opa, isso aqui é uma coisa que faz mais sentido. Olha que legal, eu posso ajudar algumas pessoas a descobrirem um caminho. Claro que eu preciso primeiro eu descobrir esse caminho, mas eu posso ajudar várias pessoas. Eu posso trabalhar com alguma coisa que ajude as pessoas. Olha que bonito.
Então eu posso ter objetivos na vida tão bons que eu fico o tempo inteiro entusiasmado e nem sinto que esteja trabalhando, porque meu trabalho tem um objetivo maior. Tem uma historinha da Idade Média que diz que havia dois construtores, né? Na verdade, bem simples, né? Eles eram pedreiros, né? E estavam lá levantando uma igreja, né? E uma pessoa perguntou para um: o que você está fazendo? Você não está vendo? Estou pondo pedra sobre pedra. Aí, você põe aqui cimento, você põe alguma coisa aqui, põe pedra sobre pedra, aí estou levantando essa parede. Aí perguntou para o outro, ele falou: olha, eu estou construindo uma catedral linda, é uma beleza essa catedral. Claro que os dois estavam com um estado de ânimo, um estado de espírito completamente diferente. Quer dizer, um sentia já a construção de uma obra bonita e o outro só achava que estava colocando pedra sobre pedra. Então não via sentido nenhum naquilo. Então é a mesma coisa. Então, se você sente a vida como um cotidiano, só de um trabalho chato, cheio de dificuldades e tudo mais, né? Realmente a vida parece uma coisa totalmente sem sentido. Mas na medida em que você vai, através do seu trabalho, através do seu cotidiano, você não vai sair do seu cotidiano, né? Vai descobrindo um sentido maior nas coisas, isso vai te dando entusiasmo. E isso vai mudando a sua vida. E aí você vai descobrindo um sentido na vida. E isso é muito importante. Porque imagina o seguinte: você pode viver uma vida chata, sem sentido, barari, barará, não tem sentido nenhum, a sua vida pode ser muito limitada, triste, sem perspectiva. Ou uma vida muito cheia de perspectiva. Mas aí é importante que você busque. Então tem essa busca de um sentido na vida. E a partir dessa busca você vai encontrar muita coisa boa, muita muita atividade e estudo que vão lhe trazer um grande entusiasmo. E isso é muito importante para a gente ter uma vida melhor, porque hoje tem um termo muito usado nos Estados Unidos principalmente, que é qualidade de vida. É o seguinte, vamos viver a vida com qualidade, né? Não vive de qualquer jeito, né? Assim, todo o cotidiano chato, etc. Vamos ver com qualidade, vamos buscar esse sentido na vida. Isso muda completamente a vida da gente. Bom, eu só vou dar 2 dicas para você e na sequência nós concluímos o nosso tema, que é: você sente angústia? E aí eu queria dizer para você, bom, você que sente que precisa de uma psicoterapia, que quer fazer um tratamento psicoterapêutico, que precisa conversar com alguém. Então, nós temos cursos, vivências, psicoterapia lá no Instituto Brasileiro de Transpsicanálise. E aí eu posso encaminhar você, inclusive, para um atendimento social. Um atendimento mais razoável, mais acessível. E aí você anota o meu WhatsApp, que é o seguinte: é 99684 2357. 99684 2357. Inclusive para o atendimento social. Quem cuida desse atendimento social é a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, que faz um excelente trabalho. Você vai gostar. Ela cuida tanto do atendimento social como também da clínica como um todo, né? Ela administra a clínica como um todo e faz um trabalho excelente, tá bom? E aí eu diria para você o seguinte: fica também aquela segunda dica, né? Se você quiser fazer uma boa leitura, uma leitura profunda, que entra nos mistérios antigos, né? Leia A Origem da Terra, o meu livro. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kepp e é pela editora Madras, tá? Qualquer livraria do Brasil você pode fazer o pedido, eles solicitam na editora e a editora leva para qualquer lugar do Brasil. Bom, então vamos concluir o nosso tema, que é: você sente angústia? E aí eu estava falando do Viktor Frankl. Como eu disse para você, o Viktor Frankl foi professor do meu pai, o Dr. Norberto da Rocha Kepp, né?
grande abraço para ele. Ele está com 91 anos, né? Firme e forte, trabalhando todos os dias, fazendo um trabalho excelente, né? Que é o trabalho da trilogia analítica. Grande abraço também para outras pessoas de lá. E foi professor também da minha mãe, doutora Waltraud Zellner-Kepp, falecida no ano de 2005. E, no caso, na Universidade de Viena, no curso de medicina, ele foi professor dela. Então, ela passou a Segunda Guerra Mundial, ela não era de origem judaica, mas passou como enfermeira, né, cuidando especialmente de feridos de guerra, no período da guerra, na adolescência, plena adolescência, 13 anos, né? Então, uma experiência de guerra é uma experiência forte. E o Dr. Viktor Frankl ficou num campo de concentração, tentando ajudar aquelas pessoas lá que estavam para morrer, estavam numa situação terrível, né? E disso surgiu uma abordagem chamada logoterapia, que eu uso no meu Instituto Brasileiro de Transpsicanálise. Eu uso bastante a logoterapia, porque a logoterapia é a terapia do sentido da vida. Então, trazer para a pessoa um sentido na vida. Quantas pessoas agora, etc., falam, mas a minha vida não tem mais sentido, não sei o que fazer, estou angustiado, etc. Então, vamos conversar sobre isso, né? E isso é muito importante, que a pessoa descubra esse sentido na vida, porque aí ela muda completamente a vida. Isso é muito importante. Quer dizer, a gente pode viver uma vida muito rasa, sem sentido nenhum, uma vida chata, só de obrigação, um dia depois do outro, você já acorda e pensa, mas hoje de novo, trabalho, que chato, etc. Ou uma vida cheia de sentido, na qual você está sempre estudando, sempre buscando, sempre no trabalho também, buscando novas alternativas, novas soluções. Então, e aí a sua vida realmente muda completamente. E aí você passa a ter qualidade de vida e você consegue, com isso, superar a angústia. Porque eu falei que a angústia é dor na alma. Qual o sentido da dor? A dor, excetuando dor crônica, mas a dor aguda, é uma dor que vai te dizer, olha, tem um problema aqui. Então, para que serve a dor? Você dá uma topada na parede, dói o pé, por quê? Porque tem um problema lá, que você precisa dar uma olhadinha, ver se está tudo bem, a dor passou, está tudo bem, ok. Então, no corpo tem sentido, te alerta para algum problema. Na alma, a mesma coisa, te alerta para problemas da alma, da sua vida. Então, se você sente essa angústia, é porque a sua alma não está vivendo bem. Então, você precisa buscar uma vida mais significativa, uma vida com mais entusiasmo, com mais bem-estar, com mais vontade, com mais alegria. E tudo isso vai mudar completamente, né, a sua vida. Então você vai ter mais qualidade de vida. E isso realmente vai resolver o problema de angústia. Então, angústia, essa dor na alma que muitas vezes a gente sente na vida, em alguns momentos da vida, talvez num dia ou outro todo mundo já sentiu, e a gente resolve essa dor na alma quando a gente vive com mais qualidade de vida, encontra um sentido na vida, e a partir deste encontro a gente começa a viver de uma maneira diferente. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.